Olá, meus amigos e amigas, estamos de volta com outro vídeo, um novo vídeo. Hoje um vídeo especial aqui para o nosso canal Roger Filósofo, para quem nos acompanha, você que está conosco já há algum tempo, espero que estejam todos bem. Hoje é especial porque nós vamos ter um bate-papo aqui leve, agradável e muito sério, mas também espero que vocês possam também tirar um bom proveito dessa quase uma hora que a gente deve ficar aqui. E eu trago um amigo especial, convidado vocês vão conhecer daqui a pouco. Nós vamos conversar sobre o tema que foi proposto, o tema desse vídeo, que são as lições do estoicismo para o século XXI. Obviamente que nós não vamos ficar só no estoicismo. O estoicismo é o ponto de partida dessa nossa conversa. Ou, digamos, pode ser a coluna mestra, pode ser o esteio, o apoio. Mas a partir disso nós vamos conversar um pouco sobre a experiência que estamos vivenciando hoje, tanto eu quanto o nosso convidado, e também alguns elementos mais, algumas questões correlatas a esses dois temas ou esses dois momentos. O momento atual, o tema do estoicismo e as outras questões humanas que estão envolvidas nisso tudo, né? Que estão dentro, fazem parte do âmago desses acontecimentos e que estão para além dos meros fatos, né? Tem muitas questões que são muito mais profundas do que nós possamos imaginar. Pois bem, então está conosco aqui, dividindo a tela aqui comigo, vocês estão vendo, do nosso lado está o Jorge Soares Leão, meu grande amigo, uma pessoa que eu já conheço há muito tempo, vocês vão começar a conhecer a partir de agora, se é que não já conhecem. Com certeza muitos alunos, alunas, ex-alunos ou ex-alunas irão com certeza compartilhar também, assistir esse vídeo, espero que sim. E aí eu lembro já a vocês que gostam de filosofia, de literatura e de direito também, que são três temas básicos que a gente trata aqui nos nossos vídeos. Podem deixar seu like, podem inscrever-se no canal, compartilhar, deixar seus comentários. Pois bem, então o Jorge Soares Leão, professor de filosofia do IFMA e é mestre em educação pela Universidade Federal do Maranhão. O tema vocês já ouviram, então agora a gente vai apresentar aqui, primeiro dando as nossas boas-vindas. Muito obrigado, Jorge, por ter aceitado o nosso convite. Tudo bem contigo? Obrigado, Rogério. Então, Jorge, para a gente começar logo nossa conversa, como é que tem sido a experiência de viver esse momento? Como é que você tem vivido um tempo que com certeza nós ainda não tínhamos experienciado, né? Um desafio, um obstáculo, chamemos lá do que quisermos chamar, mas que parece que nos propõe não só um grande desafio, mas um grande ensinamento. Como é que tem sido esses tempos para você? Rogério, inicialmente quero te agradecer por esse convite e dizer que é um momento de aprendizado, também de recolhimento, quando nós estamos diante de um processo de revisão profunda de valores. E eu penso que nós estamos passando por um tempo de, tanto individual quanto coletivamente, um tempo de profundas modificações, de mudanças. É, na verdade, um contexto de crise global, em que, como você falou, nós não tínhamos experiência, pelo menos com essas proporções. Entretanto, nós podemos, diante disso, antever aí uma possibilidade de revisão de ensinamentos e, por que não dizer, de mudanças, transformações. Eu penso que é um momento de profunda reflexão e que nós temos condições de agora, diante da escassez, diante desse deserto, do polimento, aprendermos da palavra recomeçar. Então eu resumo esse primeiro instante falando para ti que é uma experiência de recolhimento diante da escassez que nos aponta para um recomeço.
Essa palavra, por sinal, Jorge, é recomeço, ela é alvissareira, né? Não deixa de ser, né? E aí eu te convido a mais essa reflexão. As pessoas, muitas vezes, e é óbvio que nós temos um momento que requer muita calma, muita paciência e sobriedade, equilíbrio, né? Porque é algo sério, né? Não é brincadeira. Mas, ao mesmo tempo, a palavra recomeçar, ela nos aponta para possibilidade de novas coisas, né? Ou então de começar, como você falou, recomeçar, começar de um outro jeito. Será que também a gente não aprende um pouco que é preciso vermos ou aprendermos a ver também o lado bom, inclusive nas catástrofes, inclusive nessas situações? Sim, eu lembro de um livro do Dom Helder Câmara, chamado O Deserto é Fértil. E é uma metáfora bem interessante em que hoje, esse livro foi escrito há mais de 40 anos, mas ele está muito atual em relação a essa metáfora. Quer dizer, como é que você pode encontrar fertilidade em alguma coisa como o deserto? Como é que você encontrar possibilidades de recomeçar, de superação diante de uma crise de tamanhas proporções, onde a curto prazo você grandes modificações de atitude, de pensamento, mas que a longo prazo você pode perceber a necessidade de encontrar significado ou sentido diante de uma circunstância desfavorável. E eu acredito que aqui é o ponto de aproximação com digamos, a escola de filosofia que nós vamos conversar um pouco essa tarde, Perfeito. Que é o estoicismo. Né? Quer dizer, eu acho que é esse ponto de aproximação. Como você pode extrair significado diante de circunstâncias desfavoráveis ou diante de um contexto em que você não estava preparado para viver e ainda assim ele se coloca como algo dado, como algo objetivo, como um fato. Ou seja, nós estamos diante de área econômica e política em que hoje você se pergunta como que nós vamos extrair algum ensinamento, algum significado desse contexto de adversidades. Eu acho que é bem aí que nós podemos já começar a fazer os primeiros links com alguns pensadores que estavam lá na antiguidade, mas que hoje, de algum modo, dialogam conosco diante dessa questão. Nós temos algum contra o nosso destino, nós temos algum poder de transformação quando nós passamos por circunstâncias como deserto, como uma profunda perda de referências, tanto éticas quanto políticas. Eu creio que aí fica também uma reflexão interessante para nós iniciarmos a nossa conversa. Perfeito. E você usou um termo, uma expressão, ao lembrar do título do livro, do Helder, que é deserto, né? Que me veio à cabeça no mesmo momento, que essa imagem do deserto, ela tem me perseguido essas últimas semanas. Nesse mesmo sentido aí que você colocou, não um deserto aquele que vai te destruir, né? Que vai te matar de sede. Óbvio que também é uma condição do deserto, é você caminhar debaixo do sol, né? E suportar aquele calor e chegar em algum lugar, no fim do deserto, ultrapassar o deserto. Quando um amigo meu, eu vou deixar logo um abraço para ele aqui, caso ele assista esse vídeo, Clay Rocha, grande abraço para você, Clay. Conversando comigo, Jorge, ele falou assim: meu amigo, estamos atravessando um deserto. Foi a palavra que ele utilizou para se referir a esse momento, né? Perguntando que momento, ele disse: estamos a atravessar um deserto. E de fato, essa imagem do deserto me veio também Exupéry à cabeça, né? Em A Cidadela, que ele fala de um deserto muito bonito, né? Que é o deserto também que é uma ambiência de tudo aquilo que tem de belo no oásis também, né? E dentro de uma cidadela, de um castelo, enfim. Mas isso é uma ligação que me vem aqui com a literatura. E você falou nos estoicos, e para a gente já entrar no estoicismo e em elementos que esse debate proporciona para a gente, que essa escola,
Aí eu vou trazer, Jorge, uma questão que eu acho que você pode também abordar a partir do olhar do estoicismo, e que a gente está de cara com ela agora, que é a noção de nossa finitude, né? Que é tão lembrada lá com eles, né? Por eles, é muito lembrada, o Sêneca fala disso, o próprio Marco Aurélio em suas cartas, naqueles seus diários, né? Solilóquios, ele escreve muito sobre as coisas acabam, somos finitos, né? Vamos morrer. Mas não fala isso só para dizer, para botar a gente para baixo, né? Ele fala isso com uma outra intenção que eu acho que você pode, com certeza, vai abordar na sua fala. E por outro lado, quando a gente fala em finitude, a gente hoje fala em doença e em saúde, né? A gente coloca esses dois elementos na balança, a gente volta a se lembrar, nós voltamos a nos lembrar que existe a doença, existe a saúde, como se fossem assim, os dois lados de uma balança. E a cura, vamos colocar no meio, né? Quando você está entre o estágio de doença para voltar para o estado de restauração das suas energias. E a inquietação que isso tudo gera. Você poderia desenvolver a partir daí? Poderia... Certo, tá me ouvindo? Sim. Eu queria justamente que você falasse a partir dessa questão. Pois não. Então, acredito que antes dessa questão, que é bem interessante, porque como pano de fundo, nós temos a dimensão do tempo. Sim. E antes de chegar propriamente nessa questão, eu posso falar um pouquinho de um aspecto muito interessante para os estoicos. Primeiro, situar essa escola de filosofia na antiguidade, que ela foi a escola que mais se perpetuou. Ela chegou, inclusive, a alcançar o Império Romano. Isso. Ela nasce lá em meados do século IV, em um período de profunda crise política na Grécia, quando a Grécia estava passando aí pela derrocada da democracia. E escolas, que nós chamamos de escolas helenísticas, sim, o período helenístico, que, como sabe, faz ser caracterizado, marcado, né, pela expansão da cultura grega, coordenado aí pelo conjunto de ações de Alexandre, filho, né, de Filipe da Macedônia. Os macedônios invadem a Grécia, e a Grécia, no século IV, ela passa por um processo de desconfiguração daquilo que teria sido, no período clássico, o elemento definidor do conceito de humanidade para os gregos, que é a participação política. A liberdade, então, ela se encontra como se em xeque diante desse contexto completamente desfavorável. A Grécia perde a autonomia política. Nós somos agora governados por um estrangeiro. E isso é muito interessante observar. Só os estoicos, não é somente o estoicismo, que há como uma reflexão de pensamento nesse contexto. Nós temos Epicuro, nós temos os cínicos, né? Nós temos outras escolas de pensamento no período helenístico. Sim. Entretanto, os estoicos são aqueles que vão ter, digamos, um poder de influência bem maior do que as outras escolas, inclusive, como eu falei, se estendendo até o Império Romano, que é considerado pelos historiadores como a estoa nova, né? Estoa é a palavra grega, que daí a palavra estoicos, que era aquela parte coberta, né, dos templos, na lateral dos templos, onde Zenon, que foi o iniciador da escola, dava as suas palestras. Essa era a parte coberta dos prédios na parte lateral, né, com aquelas colunas, e os estoicos eram aqueles que estavam ali na estoa. Então eles ficaram conhecidos os da estoa. Isso. Daí a palavra estoicos. Ou
o uso do pó, que é a palavra portuguesa para estoar seria pórtico, a parte coberta lateral dos prédios, não é? Então, essa escola teve uma influência muito grande, e no Império Romano, que é a Nova Estoá, nós temos principalmente ali os nomes, três grandes vultos, né? Epiteto, que foi um escravo. Que veio, foi vendido e depois teve uma ascendência, inclusive, no contexto do Império Romano. O Sêneca, que foi marcado aí por uma série de conturbadas relações com o imperador Nero. Inclusive, o suicídio de Sêneca foi perpetrado oficialmente por um decreto de Nero, por ter sido acusado de se envolver, né, em uma situação desfavorável para o Sêneca vai, e foi uma morte muito dolorosa, e tendo uma bem provado pelo pensamento estoico. Mas antes de destacar algumas questões para poder chegar na tua pergunta, fazendo agora uma outra rápida pincelada, não mais no aspecto estritamente histórico, mas de linhas gerais do pensamento dos estoicos, nós temos que inicialmente como um todo. Então, tudo era ordenado, segundo os estoicos, segundo uma força cósmica que eles denominavam de logos. E a felicidade, que agora é uma conquista subjetiva, nós vimos a descrença pela participação política, é uma característica notória do pensamento helenístico. Essas escolas de pensamento vão colocar o fundamento daquilo que eles chamavam de eudaimonia, numa autodescoberta do eu. E isso é, para os estoicos, fundamental, porque, traduzindo, seria nada mais do que o cultivo da vida interior. Ou, como alguns historiadores colocam, o ideal do sábio. O que seria o sábio? Virtuoso. E quem que é o homem virtuoso? O homem virtuoso, segundo os estoicos, é aquele que se faz semelhante ao Logos. Sim. Aquele que se faz semelhante à ordem do universo. Assim como existe uma ordem cósmica que equilibra todas as coisas e dá a elas harmonia e beleza, daí a palavra quer dizer ordem, e por isso harmonia e beleza, da mesma forma como existe uma ordem, uma harmonia, um equilíbrio nas coisas da natureza, porque as leis da natureza elas são intrinsecamente equilibradas, da mesma forma, o que seria a felicidade para os estoicos? Seria construir essa ordem por meio de um equilíbrio interno daquilo que é possível ser feito. Então, inicialmente, para que pudesse acontecer essa busca da felicidade, o ser humano, segundo os estoicos, deveria dar ou ser capaz de distinguir entre aquilo o que ele é e aquilo o que acontece com ele. O que eu sou, que é o meu eu interior, ele, segundo os estoicos, ele está numa anterior, é o fundamento. E aquilo que me acontece é as circunstâncias. Por exemplo, eu passei por uma situação desfavorável na minha saúde. Eu saí de casa, choveu, e eu me molhei porque não levei o guarda-chuva. O time para o qual eu torço perdeu. Ou seja, é um conjunto de situações que não dependem de mim. Então, tudo aquilo que não depende de mim está no âmbito das circunstâncias. E tudo aquilo que depende de mim, que é a conquista do meu eu interior, é aquilo que eles chamavam de eudaimonia, a minha felicidade. Então, inicialmente, seria esse o ponto. E aí vem a tua questão. Por que acontece o sofrimento e a dor? Por que acontecem essas situações desfavoráveis? Inicialmente, nós teríamos uma possibilidade de responder, segundo o pensamento estoico. Quando nós nos afastamos das leis da natureza, quando o ser humano se distancia
né, desse equilíbrio interno, mediante e a mais próxima possível experiência com as leis da natureza, nós passamos então a quebrar esse equilíbrio interno diante do equilíbrio externo. É o que nós poderíamos chamar, então, na verdade, uma quebra nesse equilíbrio entre aquilo que existe ordenado fora de mim, o cosmos, ou como eles chamavam, o Logos que está fora de mim, é o Logos transcendente. E o Logos dentro de mim, é o Logos imanente. O que seria, então, um valor positivo? Ora, já que o sentido da vida não está naquilo que me acontece, é o que nós podemos chamar de pêndulo das circunstâncias, daí aquela célebre frase de Zenon, não faças depender a tua felicidade de algo que não dependa de ti. Porque quando eu transfiro a razão da minha felicidade para alguma coisa que não depende de mim, eu passo então a ser a escravo ou dos meus desejos ou das minhas paixões. Por isso, o pensamento estoico ele vai ter uma tese muito interessante, que é a indiferença aos desejos e às paixões, porque elas me colocam dentro do campo das circunstâncias. Um outro exemplo, eu deposito a minha confiança em uma circunstância mediada pelo desejo de dar certo. Eu vou dar uma aula e quando eu gravo eu não recebo nenhum like no meu vídeo. Eu recebo vários dislikes. E aí vem, por que eu me frustro? Porque a resposta do outro não foi condizente com a minha expectativa. E aí eu chamo também agora o outro pensador estoico, que é o Epiteto, aquele que nós falávamos que tinha sido vendido como escravo. Né? Inclusive, essa palavra Epiteto não é o nome dele, é o apelido, né? Aquele que foi vendido. Nós não sabemos o nome dele. O nome real não teve a origem dele. O Epiteto vai falar uma coisa bem interessante. Ele vai dizer que é sinal de sabedoria você saber distinguir entre aquilo que é inevitável e aquilo que é escolha sua. Um outro exemplo é a finitude, como tu disseste, né? A finitude é algo certo, é próprio da nossa condição como seres humanos. Nós somos seres de constituição biopsíquico-espiritual. Então, nossa primeira dimensão é a dimensão física. E como seres vivos, nós estamos sujeitos da natureza. Nós vamos envelhecer e nós vamos morrer. Assim como acontece com todos os seres vivos que estão sujeitos à lei da entropia. A lei da entropia é aquela que diz que à medida que o tempo passa, o teu coeficiente de energia vai diminuindo. Então, como nós somos seres biológicos, a nossa tendência é que com o tempo a nossa reserva de energia caia. E vai chegar um momento em colapso. Ou seja, por razões diversas, nós vamos perecer. Então, nesse sentido, nós não temos nenhuma diferença de um ser unicelular, um protozoário, até a estrutura mais complexa da natureza, até as estrelas e as galáxias, que, como tudo que é vivo, um dia vai perecer. Então, é sinal de sabedoria você saber distinguir entre aquilo que extrapola o teu domínio, né? Essa também é uma tese interessante dos estoicos. Nós não somos donos das circunstâncias. Nós não temos controle, por exemplo, sobre a vontade do outro, sobre a expectativa de que o outro possa suprir todos os meus desejos. Não é? Como eu estava falando agora há pouco, eu fiz um vídeo, me esforcei, preparei bem a aula, mas a resposta do outro foi completamente desfavorável àquilo que eu estava esperando. Tenho essa capacidade de discernir que existem coisas eu domínio sobre o meu controle, e isso
é tarefa minha. A minha tarefa é estar buscando esse equilíbrio. E nós podemos falar depois um pouquinho de como os estoicos eles apontam algumas sugestões práticas. Como você pode manter para permanecer dentro de um processo que eles chamam de vida virtuosa, que é a mesma vida feliz. E uma delas, que o Epiteto coloca, é exatamente você ter esse olhar de discernimento. Eu sei que meu time, quando eu vou no estádio de futebol, ele pode ganhar, mas ele pode perder. Eu sei que no período chuvoso, aqui na cidade, se eu sair sem guarda-chuva, eu posso me... E eu sei também que ao gravar um slide, para mim, condizem com a realidade do fato, que foi a minha intenção ou ação de preparar um bom conteúdo e daí transmitir uma mensagem. Ou seja, existem coisas que extrapolam ao nosso querer, é o que instâncias. E se nós transferirmos o nosso ideal de felicidade para as circunstâncias, nós vamos entrar num processo de dependência e toda dependência causa sofrimento. Então, os dois modos iniciais de explicar o sofrimento é mais do âmbito físico, é quando você se afasta das leis da natureza e você faz, pensa e sente, diminui o teu coeficiente de razão. Toda vez que você nutre um pensamento, uma atitude ou um comportamento que diminui o teu coeficiente de razão, que nada mais é do que o equilíbrio com as leis da natureza, você sofre. Você pode adoecer. Teu corpo físico vai somatizar uma relação de distanciamento com esse coeficiente de razão. Ao contrário, quando você nutre uma atitude, um pensamento, um hábito que aumenta o teu coeficiente de razão, ou seja, você permanece em equilíbrio com as leis da natureza, vão dar físicos, ter uma alimentação saudável, né, nutrir bons pensamentos, ou seja, esse é um conjunto de ações que, segundo os estoicos, aumentam o teu coeficiente de razão. E se aumentar o teu coeficiente de razão, você vai ter um valor positivo. Você pode dizer que aí você está boa. A ação boa, ela é mediada pela intenção, favorecendo o teu coeficiente de razão. O que seria uma ação má ou uma ação negativa? É tudo aquilo que depõe contra o coeficiente de razão. Aquilo que prejudica o equilíbrio entre o meu, digamos, a minha dimensão interna e aquilo que já existe como dado objetivo, o logos transcendente. Se o logos transcendente não se faz imanente, aquilo que seria o ideal do microcosmo, né? Faz um microcosmo. O que seria isso? Seria administrar atitudes ou ações boas. Ações onde ela aumenta o meu coeficiente de razão. As coisas em si mesmas, ou seja, aquilo que nos acontecem, elas estão dentro do âmbito do pêndulo das circunstâncias. Os exemplos que eu dei. É a derrota do teu time, são os dislikes em um vídeo, é uma separação, é um mal entendido, é a chuva que te pegou de surpresa, é uma topada que pedra na... Ou seja, são coisas que me acontecem, eu não tenho controle sobre isso. Então, essas coisas em si mesmas, elas não têm valor. Em si mesmas, elas só vão adquirir valor quando eu atribuir a elas o significado delas. E isso muda completamente a leitura do tempo, inclusive, que é aquilo que eu falava inicialmente. O que seria o tempo? O tempo, ele pode ser medido e ele pode ser... O tempo medido é aquilo que extrapola ao meu controle. Exemplo, mais uma vez, a lei da entropia. Todos nós vamos ver. Esse é o tempo objetivo. E existe um tempo subjetivo. Esse eu tenho controle.
que está mediado pelo significado que eu dou àquilo que me acontece. E até um termo grego, né, que está presente na é mais ou menos essa mesma ideia. O que significa, o que seria o kairos? O kairos seria o tempo das oportunidades. É aquela leitura que você faz daquilo que te acontece. E eu estendo um pouquinho, por isso, Maquiavel vai falar um pouquinho disso do príncipe, né? Quando ele vai dizer que o príncipe virtuoso é aquele que consegue fazer as leituras adequadas das circunstâncias. É muito próximo essa ideia do pensamento estoico. E voltando para Epiteto, para poder finalizar essa tua questão, as circunstâncias me trazem situações que vão exigir, no caso do sábio, a leitura adequada. Se eu estou dentro de um contexto de busca por esse equilíbrio, eu vou conseguir fazer a leitura adequada para aumentar o meu coeficiente de razão. E essa é o resumo da ética dos estoicos, porque a busca pela felicidade, que é uma preocupação das escolas helenísticas, elas têm sentido a partir do momento em que você, como ser humano, um ser de razão, a tarefa que nos é dada. E qual é a principal tarefa? É construir o nosso próprio destino. Nós somos responsáveis por nosso destino. Nós somos senhores do destino. Essa talvez seja a contribuição mais importante da ética dos estoicos. Nós temos uma tarefa, essa tarefa ela é eminentemente dada pela nossa, porque segundo os estoicos, o traço característico do ser humano é a racionalidade, é o logos. Então, todos nós temos capacidade, independentemente, né, de condição social, de etnia, né, isso tudo é circunstancial. Tanto é que talvez seja a escola de pensamento que mais abrange essa questão do cidadão do mundo, né, de um planetária. Está muito presente ali no pensamento estoico. Né? Não há distinção de classes, nem de condição social para que o homem possa exercer essa sua capacidade de pensar e se irmanar com outros seres humanos. Tanto é que nós temos aí o pensamento estoico, ele acolhe um escravo, ele acolhe alguém que vai participar diretamente do governo, né, que vai ser, inclusive, um dos célebres personagens do primeiro século ali do Império Romano, e nós vamos ter um imperador. Então, independentemente de onde você esteja, se você está dentro de uma condição de mais ou menos oportunidades, dentro do ponto de vista da política, da economia, né, ou da sua etnia, ou das suas crenças religiosas, independentemente disso, isso não é o que nos identifica. O que nos identifica, o que nos aproxima, é a nossa capacidade de pensar e de se fazer semelhante, isto é, equilibrados e ativando em nós o princípio da conservação de si mesmo, que é o equilíbrio interior, que é o cultivo da vida interior, que vai ser importantíssimo, né, para outras escolas de pensamento que vão ser também influenciadas direta ou indiretamente pelo estoicismo, por que não dizer o cristianismo e até uma boa parte do pensamento medieval.